Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. O tema de hoje do Papo de Futuro é uma questão que afeta milhões de brasileiros: o telemarketing abusivo. Um problema que, além de irritante, pode impactar a saúde mental de toda uma população. Apesar de diversas medidas já adotadas, incluindo a regulamentação e iniciativas governamentais, a sensação é de que o telemarketing continua sem controle, levantando uma pergunta: por que ninguém, Beth, consegue resolver esse problema de uma vez por todas? Mauro, então, você já teve vontade de jogar o seu telefone pela janela com a quantidade de chamadas insistentes? Eu já contei, houve dias em que eu recebi mais de 40 chamadas de números não identificados que não estavam na minha agenda. E não eram só os números 0303, esses de identificação do telemarketing, segundo a regra da Anatel. Eram números celulares quaisquer. Então, poderia ser alguém ligando um médico, poderia ser uma emergência, poderia ser alguém marcando uma consulta para o meu pai. O fato é que a gente não está sozinho e esse é o grande problema. O Brasil é o campeão mundial em telemarketing, uma invenção brasileira, assim como a jabuticaba, nesse nível que a coisa acontece. E isso envolve não apenas as operadoras de telecomunicações que te vendem para disputar a concorrência, mas também bancos, seguradoras, planos de saúde e empresas de varejo em geral. O problema está longe, Mauro, de ter uma solução definitiva. A Lei Geral de Telecomunicações diz que é proibido o uso inadequado das redes. No entanto, o telemarketing, obviamente, é um exemplo clássico de um desvio de finalidade. O cadastro, o bloqueio de cadastro, essas listas como Não Perturbe, criado em 2018, o próprio Código 0303, criado em 2021, foram medidas que vieram a atenuar o problema. Eu estava ouvindo uma entrevista vindo para cá, dizendo que o Código 0303, ele minimizou, ele reprimiu mais de 120 bilhões de chamadas automatizadas de telemarketing, o que é um completo, assim, nonsense, né? Um completo absurdo. Mas parece que melhorou um pouquinho, para mim, pelo menos, não melhorou. O grande problema hoje é que ele está relacionado exatamente isso, ao uso de robocalls. Robôs que realizam essas ligações automáticas, muitas vezes direcionadas a pessoas vulneráveis. São idosos, né? São jovens que não têm capacidade de discernimento e de atuar nesse tipo de ofensiva, de um assédio moral, que na verdade acontece quando eles atendem essas ligações, achando que é um familiar, enfim, um desastre. Esse é o tipo de ação que viola não apenas a Lei de Telecomunicações, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor, que prevê que o consumidor tem direito à paz, tranquilidade e classifica esse tipo de publicidade, porque o telemarketing é uma publicidade, como totalmente abusiva. Segundo o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele também acaba violando as regras dos dados pessoais, as regras da defesa e da proteção de dados. O IDEC já emitiu 2 notas técnicas sobre esse assunto, criticando as políticas adotadas até o momento. E a Maria Fernandes, que é uma advogada do IDEC, eu convidei ela para explicar um pouquinho esse contexto, e a minha pergunta é: o que está por trás do telemarketing? Porque não é possível, parece que ninguém olha para isso. E ela explicou que, em média, segundo o estudo do IDEC, mas é um pouco mais, chega a 60 o número de ligações não autorizadas que cada pessoa recebe por mês. As listas de bloqueio, embora pareçam uma solução, também estão muito longe de darem ao consumidor, né, o respeito que ele merece. Por quê? Transferem a responsabilidade para o consumidor em evitar que seja importunado, que seja aborrecido. É um ônus completamente
desnecessário. Além disso, essas listas elas têm uma limitação, Mauro, por setor, ou seja, segmento, área de consumo do mercado, geografia, como por exemplo uma lista que tem só para o PROCON do estado de São Paulo, o que é muito pouco eficaz. Vamos ouvir então a Marina Fernandes. A limitação que o IDEC entende em relação às listas de bloqueio é a inadequação ética normativa dessas listas, porque elas passam para o consumidor a responsabilidade de não receber mais ligações, quando, na verdade, esse consumidor é o vulnerável dessa relação. O consumidor é a pessoa que está sendo constantemente perturbada por ligações da qual ele não consentiu. Além dessa iniciativa, que está relacionada aos órgãos de defesa do consumidor, outras iniciativas também estão relacionadas à Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Duas delas, os códigos numéricos e a vedação de ligações automatizadas, também são muito importantes, são fundamentais para combater o telemarketing, mas não são completamente efetivas. Os códigos numéricos, que é o 0303, que aparece quando no visor da chamada, ele é muito importante para que o consumidor saiba que se trata de uma ligação de telemarketing, né? Que ele seja informado disso e que ele possa tomar uma decisão e não atender. No entanto, já houve a perturbação da vida do consumidor. O consumidor ele já teve que interromper o que ele estava fazendo, interromper o seu trabalho, a sua vida, a vida com sua família, para ver uma ligação e decidir se ele queria ou não atender. Bom, Beth, o telemarketing abusivo é um problema bastante complexo, que exige uma revisão das políticas já adotadas, uma resposta mais firme das autoridades. Que respostas seriam essas, então? Mauro, eu acho que é fundamental que as operadoras de telecomunicações sejam responsabilizadas de uma forma mais rigorosa. Além disso, medidas como o bloqueio dos robocalls, como a gente fala, aplicação de multas efetivas e uma ação coordenada entre a Anatel e outras entidades de defesa do consumidor, Senacom, Procon e a própria Autoridade de Proteção de Dados. É difícil entender por que as operadoras não se preocupam basicamente com a reputação, né? As operadoras de telecomunicações, as empresas que usam esse telemarketing de maneira efusiva. Eu, por exemplo, não atendo essas chamadas e, segundo uma estatística do IDEC, mais de 50% das chamadas feitas por telemarketing, elas são feitas por robôs, ou seja, são feitas pelo sistema. Vamos ouvir a Marina Fernandes. As ligações automatizadas, elas são aquelas robocalls, né? Quando você atende o telefone e em 3 segundos desligam. Essas ligações automatizadas, elas estão relacionadas elas servem para verificar se naquela linha existem pessoas que estão dispostas a atender telemarketing, né? Então, ela é uma prova de vida para ver se aquela linha é utilizada, se aquela pessoa costuma atender, para então o atendente ligar numa próxima oportunidade. Essas ligações, elas são insistentes e 51% das ligações de telemarketing no Brasil são ligações de robocalls. E por isso que a Anatel estabelecer um critério para que elas sejam bloqueadas, que são 100 mil ligações diárias. Só que esse número é muito alto, sabe? São muitas ligações para que esse sistema seja bloqueado. A gente entende, por exemplo, que esse número ele deveria ser muito mais baixo e ter mais dificuldades para que ele seja fraudado, para que então os consumidores sejam respeitados, não tenham tantas ligações diárias. Beth, e qual é a responsabilidade dos consumidores, né, por esse assédio das operadoras? Quem autoriza as empresas a usar os dados? Como elas obtêm essas informações? Mauro, então, essa é um dos aspectos mais graves, de acordo com o IDEC e com a Senacom, que é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O mais assustador é que a maioria das pessoas sequer autoriza o uso dos seus dados pelas empresas de telemarketing. Segundo a nota do IDEC, esse problema ele está diretamente relacionado ao uso ilícito dos dados pessoais. E o contato telefônico ele já foi considerado pelo Supremo como um dado pessoal. Então, dados recentes da Senacom mostram que 99%
dos consumidores sequer conhecem a empresa que estão ligando, né? Não deram o seu consentimento livre, informado, expresso, como determina a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E, portanto, eles estão sendo atacados por essa oferta de produtos e serviços que ignoram completamente a origem, a razão, da onde que vieram esses contatos, quem vazou esses dados e quais são as responsabilidades que estão incorrendo desse uso completamente indevido e abusivo dos dados. Vamos ouvir mais uma vez a Marina Fernandes. A gente também entende que essas soluções, por mais louváveis e importantes que elas sejam, de fato, elas são muito importantes para lidar com esse problema. No entanto, elas não lidam com a questão central do telemarketing abusivo, que é a falta de autorização dos consumidores em receber ligações. O problema do telemarketing abusivo, ele está diretamente relacionado ao uso ilícito de dados. Isso porque 92% dos consumidores afirmaram não ter relações com a empresa e 99% dos consumidores declararam não ter consentido para receber ligações. Ou seja, 99% das ligações as pessoas não desejaram que elas acontecessem, não queriam receber essas ligações. Dessa forma, a gente entende que falta um arranjo institucional entre o Sistema de Defesa do Consumidor, que é a Senacom e os Procons, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o ecossistema de proteção de dados, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para lidar com esse problema e para elaborar uma solução que seja definitiva, que de fato as pessoas deixem de receber essas ligações abusivas, constantes, que interrompem o seu dia a dia. Agora, se essas medidas administrativas não estão resolvendo, Beth, talvez apenas uma lei seja capaz de combater esses abusos? Mauro, eu acredito que sim. Países como Alemanha, Peru, Espanha implementaram normas ou leis contra o telemarketing abusivo, exigindo autorização do titular de dados, ou seja, o consumidor, para que ele possa receber esse tipo de marketing, pesquisa de mercado, contato, propaganda, o que for. E o IDEC defende alguns pontos básicos para a lei brasileira, ou seja, está muito caracterizado o que é preciso fazer e vamos ouvir a Marina sobre isso. Eu acredito que um projeto de lei que trate do opt-in, ou seja, da escolha do consumidor em receber as ligações, seria muito bom. Isso porque os consumidores, é um assunto que os consumidores, eles já entendem, né? As pessoas se incomodam de fato com o telemarketing, seria mais fácil para elas entenderem um projeto dessa forma. E é claro que existem algumas dificuldades para construir esse projeto, mas o IDEC tem trabalhado em construir soluções sobre o problema do telemarketing abusivo, a construir propostas sobre isso, relacionadas sempre ao consentimento do titular. E acredito que sim, que seria uma proposta muito viável e muito frutífera para toda a sociedade, para que os consumidores, de fato, eles deixem de receber essas ligações abusivas. É preciso, então, Beth, endurecer também as regras sobre o uso de robôs e sobre o número de chamadas automatizadas? Então, Mauro, fazendo esse resuminho, eu acho que é exatamente isso, né? Com certeza. Uma decisão que a gente teve recentemente do ministro Marco Aurélio, então ministro Marco Aurélio, no Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: pobre consumidor, que nesse caso nem sequer pode dizer desaforos ao telefone, pois do outro lado existe um robô. Então, conforme uma cautelar da Anatel, que vigora desde o ano passado, as operadoras podem fazer, no máximo, 100 mil chamadas por dia por acesso, o que eu considero também muitíssimo. E as chamadas curtas, segundo a Anatel, também passaram a ser cobradas. Essas empresas passaram a ter que pagar por essas chamadas automatizadas também. A Anatel diz que está implementando outro sistema, que é de identificação da origem da chamada, o SheerTaking, que estaria vigorando aí até o final deste ano. A questão é que ele não inverte a lógica de proibir a chamada para o consumidor, apenas identifica a chamada, a avalanche de chamada que o pobre consumidor vai ter que ficar olhando lá e talvez perdendo até mais tempo
para ler o que está naquele, né, naquele letreirozinho da chamada. E também tem o seguinte, dependendo do aparelho telefônico, você não vai ter acesso a essa informação, que é uma legendinha que vai ter ali da chamada. Portanto, eu acho que essa não vai na raiz, né, da questão. Então, acho que é torcer mesmo para o Congresso Nacional, que tem vários projetos tramitando aqui, possa realmente liderar esse processo, possa levar um desses projetos, vários projetos tramitando de maneira pensada e pautá-los realmente, levar o debate, colocar para votação. Acho que qualquer pequeno avanço nesse momento vai ser muito bom, porque os idosos caem muito nos golpes, né? Por exemplo, do empréstimo consignado. Então, o telemarketing não é só um incômodo da vida moderna, ele realmente é um problema sério na vida dos brasileiros que precisa ser combatido. É um problema complicado. Eu agradeço as suas informações, Beth, e a gente volta na semana que vem com mais um Papo de Futuro. Até lá. Até a próxima semana.